Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos continuar vendo o livro Sem Palavras e hoje nós vamos ver as páginas vermelhas, tá, desse livro aqui. Então, no capítulo anterior, a gente terminou ali na página onde o homem e a mulher tinham sido expulsos do jardim. A gente pode comentar com os nossos alunos que eles foram expulsos, eles foram mandados embora dali, mas não sem antes receberem uma promessa. E a promessa diz que o descendente da mulher, ele iria ferir um descendente da serpente. Né? O da serpente iria machucar o calcanhar e o da mulher iria pisar sobre a cabeça daquele descendente da serpente. Esse descendente apontava para Jesus, que um dia Jesus viria e ele cumpriria a sua obra, né, pisando a Satanás, esmagando a Satanás, acabando com o domínio de Satanás. E para que essa promessa se cumprisse, então nós temos aqui o início dessa promessa, tá? Então um dia um anjo apareceu para alguns pastores que estavam guardando seus rebanhos durante a madrugada, e esse anjo disse para os pastores para eles não ficarem com medo, porque ele trazia boas novas de grande alegria que seria para todo o povo. E que naquele dia, na cidade de Davi, que é Belém, estava nascendo o Salvador. E ele disse que esses homens iriam encontrar um sinal. Esse sinal seria uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Eu acho interessante que quando a gente vai fazer uma representação aqui do nascimento de Jesus, às vezes a gente faz assim, coloca ali os pastores, coloca José e Maria, os animais e coloca uma estrela sobre a casa iluminando. E normalmente a gente coloca essa estrela como a referência, como aquilo que seria o destaque, né? O sinal, ó, é só achar a casa que tem uma estrela em cima e essa vai ser. Só que qual é o sinal que o anjo indica para os pastores procurarem? Ele fala, ó, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Esse é o sinal de Deus, uma criança, um bebezinho. E depois esse anjo, ele foi cercado por outros anjos do coro celestial, e eles cantaram ali diante dos pastores, glória a Deus, né, e começaram a exaltar o nome do Senhor, porque tinha nascido Jesus, tinha nascido o Messias. Os pastores, após ali verem tudo aquilo que aconteceu, eles conversaram e resolveram ir ver os acontecimentos por eles mesmos, e eles encontraram um lugar onde tinha, né, um estábulo, estava lá José e Maria com um bebezinho, e eles foram e adoraram ao Salvador. Aqui o Senhor, ele é cheio de símbolos aqui que nos alegram o coração de ver como é o coração de Deus. Então o filho dele, que veio nascer na terra, poderia ter nascido em qualquer lugar. Deus poderia escolher qualquer família, Deus poderia colocar ele para nascer no palácio de Herodes, ele podia ter nascido como alguém lá dos romanos, ele podia ter nascido em qualquer lugar, mas ele nasce de uma família simples, aqui de José e Maria, ele nasce numa situação simples, né? Eles não acham um quarto, eles não acham uma hospedaria que possa acolher eles, e aí ele acaba nascendo num estábulo, ele nasce e é colocado numa manjedoura. Às vezes a gente olha a manjedoura, aquela caminha de palha, aquele lugar bonito, mas a manjedoura, ela é um coxo, ela é um lugar onde os animais se alimentavam. Então certamente o lugar tinha mau cheiro, era um lugar sujo, eles devem ter arrumado ali para receber o bebê, mas mesmo assim não foi uma arrumação de grande escala, uma arrumação assim nobre. Ele nasceu em humildade. A palavra fala que a própria Maria o enfaixou. Então imagina essa mulher tendo seu filho, né, numa situação de pobreza, e aí ela enrola ali o Filho de Deus, mas esse casal foi escolhido para cuidarem do Filho de Deus. Então aqui Deus mostra toda a sua grandiosidade. E esses pastores, os pastores da madrugada, eles eram os pastores talvez mais desprezados. Era o horário que ninguém queria ficar, e aqueles pastores mais simples eram os que cuidavam dos rebanhos nas madrugadas. Foi precisamente para esses pastores que o anjo anunciou que o Messias tinha nascido. É o primeiro anúncio aqui, assim, após esse nascimento, para as pessoas. Então, os pastores, daí eles tinham depois a responsabilidade de anunciar que os anjos tinham trazido uma mensagem e que eles foram e viram o Salvador. Mas você pode estar pensando, por que essas páginas são vermelhas? E aqui está a resposta.
Elas são vermelhas porque elas representam o sangue de Cristo. Jesus ele veio na Terra não para ser mais um bebezinho fofo, para ser mais uma pessoa a morar nesse lugar, mas ele morreu pelos nossos pecados. Jesus pagou um preço alto, morrendo no nosso lugar. Ele foi o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Então, aqui a gente vê que o sangue de Jesus é que pode nos purificar de todo pecado. Em 1 João 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, somente o sangue de Jesus pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente ele poderia morrer no nosso lugar, porque ele é o sacrifício perfeito. Nenhum outro animal que foi morto antes, ninguém poderia morrer no lugar de alguém e perdoar os pecados. Somente Jesus, somente o Filho perfeito de Deus. Aqui com seus alunos, talvez você possa fazer um apelo nesse momento aqui da aula, perguntando quem quer entregar o coração para Jesus, quem quer confessar pecados, quem quer entregar sua vida, quem quer receber a Jesus como Senhor e Salvador. Então pode ser esse momento do apelo, porque aí ele vê o sacrifício do Senhor e ele vê que aquilo ali tem a ver com a vida dele. Ele precisa daquele perdão de pecados, ele precisa da obra que Jesus fez na cruz para que ele seja perdoado e seja colocado na família de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Esse canal aqui tem o objetivo de tornar você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.